Olá, galerinha do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos lá, vamos revisar um pouquinho as formas que nós temos em física de transmissão de calor e nós temos três formas. A primeira delas é chamada condução. A condução, ela vai acontecer em meios sólidos, aonde eu tenho moléculas dessa substância extremamente próximas. Quando eu tenho a condução, essas moléculas elas não vão se deslocar, elas vão ficar exatamente no mesmo lugar que estiverem. Então vamos supor, por exemplo, que aqui é uma barra de aço, uma barra de ferro, uma barra de um metal qualquer, e eu coloco uma fonte de calor deste lado. No momento em que eu colocar a fonte de calor deste lado, essas moléculas mais próximas da fonte de calor vão começar a aquecer. Conforme elas aquecem, elas vão ficar mais agitadas. Lembra que temperatura é a medida de agitação das moléculas? Então, essas moléculas daqui vão começar a ficar mais agitadas. Conforme essas moléculas ficam mais e mais agitadas, elas vão começar a bater e a agitar as moléculas que estão ao lado. E essas daqui vão agitar as moléculas que estão ao lado, fazendo com que todo este meu material fique aquecido, mesmo eu colocando a fonte apenas deste lado. Lembrando que eu estou falando para um material que é um bom condutor térmico. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma colher de metal, completamente de metal, e eu coloco uma parte dela na chama. Ela vai esquentar por inteiro e se eu colocar o dedo aqui, eu vou me queimar. Então, quando eu tenho bons condutores térmicos, dentro do próprio material eu vou ter um aquecimento molécula a molécula. Então, eu vou ter uma passagem de calor por proximidade dessas moléculas. E quando eu falo de condução, eu tenho bons condutores térmicos, geralmente são metais, e maus condutores térmicos. A gente tem aí, por exemplo, a madeira, o plástico ou alguns outros. E quando eu falo de condução, eu falo sobre um cálculo, que é o cálculo de fluxo de calor. Esta letra grega vai representar o fluxo de calor que está passando. Esse fluxo de calor é calculado pela quantidade de calor transferido dividido pelo tempo, ou seja, é o quanto que esse material vai esquentar em determinado tempo. Lembrando que quanto maior for o fluxo de calor, mais calor for passado em menos tempo, eu tenho cada vez um melhor condutor térmico. Quanto menor o fluxo de calor, eu tenho um condutor térmico mais fraco, um mau condutor térmico. Minha segunda forma de transmissão de calor é chamada convecção. O que vai acontecer aqui? Eu vou estar estudando agora meios fluidos, ou seja, esse calor ele vai ser passado por líquidos ou gases. Vamos dar um exemplo básico. Eu tenho uma panela cheia de água em cima do fogo. Essa daqui é a chama do meu fogo. Meu desenho, vocês podem perceber que é maravilhoso. O que vai acontecer? Essa chama vai esquentar a panela. A panela vai ficar quente por completo, ok. Mas a panela ela é de metal, eu já sei que é por condução. Eu tô querendo saber o porquê que a chama esquenta o líquido por inteiro. Porque, teoricamente, a chama iria esquentar a parte do meu líquido que está aqui embaixo. Mas eu posso perceber que esse líquido, ele aquece por inteiro. O que vai acontecer para esse líquido aquecer por inteiro? Eu tenho uma movimentação das moléculas da minha substância. Como assim? Nós já sabemos que quanto mais quente aquele meu material está, menos denso ele é. Então, ele tende a subir. Então, assim que eu colocar esta água na chama, a parte de baixo vai esquentar. Quando a parte de baixo esquentar, ela fica menos densa e sobe. Por consequência, a parte que está em cima, que está mais fria, ela fica mais densa e ela desce. Fez essa mudança. Quando eu faço esta mudança,
Agora a parte de baixo vai esquentar, vai ficar mais quente que a de cima, vai subir, a de cima tá mais fria, desce. Então a convecção, eu tenho uma movimentação dessas minhas moléculas para um aquecimento completo. Eu vou ter todo este meu líquido aquecido. Isso pode acontecer também com ar-condicionado. Então pensa, por exemplo, que aqui é uma sala e aqui tá a minha saída de ar-condicionado. O ar de cima está mais frio. Eu tenho uma transmissão de calor, o ar-condicionado esfria aqui esse ar de cima, ele fica mais frio, ele desce, e o que está embaixo sobe. E aqui eu tenho um resfriamento que também provoca uma movimentação desse gás, desse ar atmosférico, o que é chamado convecção, esse movimento quase que cíclico de subida e descida. Também é por causa disso que não é válido eu colocar um ar-condicionado embaixo, porque se eu colocar o ar-condicionado embaixo, eu vou esfriar o ar que já está embaixo mais frio. Então vai precisar consumir muito mais calor para que eu resfrie todo o meu ambiente, porque eu não vou estar utilizando a convecção ao meu favor. As massas de ar atmosférico e as correntes marinhas, elas são consequências da convecção. Então pensa que aqui eu tenho areia e aqui eu tenho mar. Durante todo o dia, a água, ela fica mais fria que a areia. A areia, ela esquenta muito mais rápido. Então, todo o ar que está aqui, ele fica mais quente do que o ar que está sobre a água. Então, eu vou também ter uma convecção, uma troca de lugares desse ar. Durante a noite, é o contrário. A água está mais quente que a areia, o que inverte esse sentido. Por isso que durante o dia, as minhas correntes marinhas vão em um sentido e durante a noite em outro. Para terminar, eu tenho a terceira forma, que é a irradiação. A irradiação, ela vai acontecer uma transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas, ou seja, é uma forma de transmissão de calor que não precisa de matéria para acontecer. Por exemplo, o Sol e a Terra. O Sol não tem material, não tem gás, não tem fluido, não tem condutor entre o Sol e a Terra. E ainda assim, eu tenho uma passagem de calor do Sol até a Terra. Por que isso? Simplesmente por irradiação. O Sol gera ondas eletromagnéticas, gera uma radiação térmica que leva este calor até a Terra. É a única forma de transmissão de calor que tem propagação no vácuo. Ou, por exemplo, quando eu estou no meio daqueles filmes, daquelas seriados americanos, que eles põem uma fogueira e a pessoa fica aqui próximo da fogueira e se esquenta. Por mais que eu tenha, assim, uma convecção de ar em cima da fogueira, a fogueira ela vai aquecer a pessoa através de irradiação. Vai ser um calor por ondas eletromagnéticas que vai aquecer essa pessoa. Bom, com essas três formas de transmissão de calor, eu quero que vocês façam os exercícios das páginas 75 a 77 do revisional, para na próxima aula a gente corrigir, tirar as dúvidas e rever esses conceitos. Crianças, por hoje é só. Um grande beijo no coração, bons estudos e tchau, tchau!